Vamos para a Bíblia então, para a palavra de Deus. Livro de Joel, por favor, capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 12. Profeta Joel, Antigo Testamento, depois do profeta Oséias. Capítulo 2. Nós temos no Antigo Testamento profetas maiores e profetas menores. Isso não significa que eles são, em termos de grau de importância, um maior do que o outro. Quando a gente fala de profeta maior é porque os livros são maiores em termos de capítulos. E quando falamos profeta menores é porque os capítulos são mais reduzidos. Mas a relevância e a importância dos profetas em termos de profetismo, é equânime, ou seja, tem a mesma densidade profética, tá bom? Joel capítulo 2, versículo 12 a 27. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa, ó, o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais os animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse tempo precioso na sua presença. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Nós temos experimentado porção dobrada do seu Espírito. E nós sabemos que isso é manifestação e graça do Senhor. Pedimos que o Senhor continue movendo a sua igreja, preparando a sua igreja e dirigindo a sua igreja. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, há uma palavra enfática no Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, quando o Senhor dá ao evangelista Mateus uma inspiração profética para falar sobre o tema arrependimento. Arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele afirma: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrependimento no Novo Testamento, especificamente nesse texto de Mateus capítulo 3, quando esta expressão ela é falada, ela é narrada, arrependei-vos é a expressão metanoia, que significa mudar de mente. Essa é a palavra grega do verbo metanoia. No substantivo metone ou metanoia significa também mudança de mente. E qual é a ideia? A ideia é você estar indo numa direção e então você recebe uma instrução que faz você dar um giro de 180 graus e vai em oposição àquele trajeto que você estava percorrendo. Isso significa que a ideia é que quando nós nos arrependemos, há de fato uma mudança de pensamento. Não só do pensamento em relação à mente, mas também em relação à vida espiritual e moral. Esta palavra ela é integral. Significa que eu e você, quando passamos pelo processo de arrependimento, nós estamos dizendo de que nós não mais queremos viver uma vida que está involucrada pelo pecado, envolvida pelo pecado. O maior desafio da nossa geração e o maior obstáculo na vida cristã é a nossa luta contra o pecado. Me parece que nós temos, de alguma maneira, tirado este vocabulário, esse termo das Escrituras e narrada pela Escritura da nossa vida cristã. Parece que nós estamos hoje pensando no termo pecado como uma ideia de um equívoco que nós praticamos, ou apenas um erro que nós cometemos na vida. Quando nós pensamos desta maneira, parece que nós suavizamos o conceito claro sobre o pecado. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos romanos, quando ele fala que desventurado homem que sou, quem me livrará do pecado e da morte? Quando ele fala sobre a ideia de pecado, ele está falando com um sentimento de inquietação na alma, de um sentimento de que ele está perdido.
de que ele está sentindo. Então isso não pode ser simplesmente uma percepção de um engano que nós cometemos, ou de uma falha que nós cometemos, porque isso faz parte da natureza humana, assim como o pecado também. Por quê? Porque nós herdamos da perspectiva adâmica o pecado mesmo. Mas eu e você, quando recebemos a Cristo, por mais que continuamos a praticar e a viver uma vida de pecado, mas nós não mais temos o pecado de morte dentro de nós, porque Cristo já nos deu a vida. Mas todo dia eu e você enfrentamos, por causa da nossa natureza, o pecado. E me parece que nesse particular nós estamos nos acostumando a viver uma vida como se o pecado não fosse e não seja confrontado diariamente na nossa vida. Eu penso que esse é um desafio, porque eu e você sabemos nesta noite aqui, nesse espaço, qual é o nosso desafio e qual é o enfrentamento que nós temos com relação a um pecado que nós cometemos. Não há uma pessoa aqui, neste lugar, incluindo a mim, que possa dizer que não vive uma luta incessante contra um pecado que tenazmente me assedia e lhe assedia. Mas o que me espanta não é o reconhecimento da existência desse pecado na minha vida e na sua vida. O que me espanta é não mais nos incomodarmos com ele. Parece que não mexe mais com a gente. Parece que nós gostamos de estar numa igreja que só massageia o ego da gente, e que a gente só recebe palavra triunfalista, e que nos coloca numa posição de semideuses. Irmãos, eu não sei você, mas toda manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa, porque eu me assombro com os meus pecados. Eu me assombro com os meus pecados. Esse texto aqui vai falar de algo importantíssimo, porque o texto que nós lemos é um chamamento ao arrependimento, é um chamado ao arrependimento. Eu gosto muito das expressões que esse texto traz sobre esse chamamento. Por favor, versículo de número 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que ele diz? Convertei-vos a mim. Outra expressão, versículo 13, o que ele diz? Rasgai o vosso coração. E aí ele diz o quê? Convertei-vos. Convertei-vos. Aí ele continua falando sobre isso, versículo 15, tocai a trombeta. E a palavra tocar a trombeta aqui é o shofar, ou seja, toquem a trombeta, despertem o povo para a santidade. Desperta, Sião. Aí no versículo 17, chorem. Aí o Senhor chama de novo a igreja, congregai, ou seja, há um chamamento. E por que ele está chamando? Por que o profeta está chamando? A gente sabe que aqui foi um tempo de calamidade. A gente sabe que esse texto, ou seja, o contexto fala sobre seca, fala sobre o estado de miserabilidade que o povo estava enfrentando. A gente sabe de que houve uma saraivada de gafanhotos. A gente sabe também que houve uma saraivada de fogo. A gente sabe que houve um momento de calamidade total sobre Judá. A gente sabe disso, nós já estudamos sobre isso. A gente sabe que o exército assírio estava prestes a atacar Judá. Então, nesse contexto todo, a gente tem consciência de que havia um porquê. Por quê? Porque o povo estava vivendo uma vida de indiferença com Deus e para Deus.
Mas mais do que isso, este povo aqui, que esse texto está falando, está nos chamando a atenção, também nos mostra um outro elemento importante, de que o que estava acontecendo com o povo não foi simplesmente uma ação do inimigo, mas foi um ato exclusivo, intencional de Deus para exercer o juízo sobre o povo. Por quê? Porque o povo estava vivendo em pecado. Em pecado. E a grande questão hoje aqui, que eu quero falar com você, são 3 argumentos que eu preciso compartilhar. Primeiro, como que um povo está vivendo distante de Deus pode voltar para Deus? Então a primeira questão aqui é: como se deve ser a volta a Deus? Como você, meu irmão, minha irmã, que enfrenta dilemas e lutas e batalhas, que enfrenta o pecado, como que nós podemos voltar para Deus? Primeiro, essa volta tem que ser uma volta com intimidade. Intimidade com quem? Com Deus. E aí esse texto é maravilhoso, porque começa dizendo assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Quem está falando isso não é o Francisco, não é alguém, não é o profeta Joel. Quem está falando convertei-vos a mim é o Senhor. É Deus que está dizendo: olhe, você precisa se converter a mim. A sua mente tem que mudar. Você precisa desenvolver um relacionamento comigo. É Deus chamando você para um relacionamento pessoal com Ele. Você está sendo chamado a um relacionamento íntimo com Deus. Querido irmão, é Deus falando com você e comigo. É Deus falando com a nação de Judá. É Ele falando: olha, eu preciso que você tenha um relacionamento íntimo comigo. E por que isso? Sabe por quê? Porque na mentalidade do povo judaico, ou seja, a mentalidade do povo da Judéia, a mentalidade do povo judeu, nessa época, o foco deles era o templo. Então o templo era tudo para eles transformaram o templo num ídolo para eles. Então eles queriam ir para o templo, eles queriam experimentar o templo. Então o templo era a razão de ser de tudo. E aí eles fizeram o quê? Se acostumaram, começaram a conviver com isso, começaram a ter a experiência de viver uma vida meio que como se acostumando com o sagrado. O povo estava tão assim, que eles não estavam entendendo que o Senhor estava falando: olha, não basta só você vir ao templo, não basta só você estar aqui no domingo à noite ou à tarde, ou pela manhã. Não basta somente você ter uma ortodoxia, não basta somente você ter uma teologia calvinista, não basta somente você ter uma vida religiosa, não basta somente você estar num grupo familiar. Isso tudo é importante, mas isso não substitui o relacionamento íntimo com Deus. Porque eu posso estar num grupo familiar, eu posso estar aqui na igreja, eu posso estar no louvor, eu posso estar em qualquer lugar fazendo a minha prática cristã, mas eu posso também não estar tendo uma intimidade com Deus. Sabe por quê? Intimidade com Deus? Intimidade com Deus mexe com a gente. É quando a gente dilacera o coração e fala para Deus os nossos pecados. Quando a gente fala: Senhor, eu peco nesta área, eu preciso da sua graça. Irmãos, irmãs, queridos do meu coração, deixa eu lhe falar uma coisa para você. Se você quer ter uma prática cristã saudável, você e eu, nós precisamos ter relacionamento pessoal com o Altíssimo, com Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Sabe por que há uma igreja muito religiosa e cheia de religiosidade? E sabe qual é a pior praga da religiosidade? É que a gente
levanta a mão, a gente adora, a gente planta bananeira, a gente canta louvor, a gente faz um monte de coisa na igreja, mas a gente continua pecando e continuando pecando, e pecados terríveis, e a gente não se assombra com eles. Sabe por quê? Porque é ausência de relacionamento pessoal com Deus. Não adianta nós estarmos aqui se nós estamos nos bares da vida. Não adianta. Não adianta. Não adianta nós estarmos aqui e ao mesmo tempo estarmos nos envolvendo com adultério, com prostituição, com drogas, com bebedice e tudo mais. Não adianta, porque você não vai fazer com o Senhor um sentimento de que Ele vai olhar para você e vai ser cúmplice de você na prática do pecado, cúmplice de nós na prática do pecado. Ele não vai tolerar isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então não adianta hoje você fazer biquinho aqui hoje à noite, meio que se remoendo na cadeira, dizendo o negócio está pesado. Mas se hoje nós não sairmos daqui convertidos, não da conversão para a salvação, mas uma verdadeira conversão para a santidade, para a santificação, de falar, eu reconheço que eu tenho esse pecado, eu reconheço que eu tenho essa luta, mas Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero, isso é um relacionamento de intimidade. Desculpa, irmãos, mas não dá para a gente viver uma vida cristã numa canoa, com um pé numa canoa e um pé na outra canoa, não dá. A segunda questão que me chama a atenção nesse texto, dessa volta, essa volta tem que ser com profundidade. Com profundidade. O texto diz assim no versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Versículo 13 diz o quê? Rasgai o vosso coração. Ou seja, não tem que ser superficial essa volta. Ela tem que ser com conteúdo. É rasgar o coração. É abrir a alma, é falar para Deus, Senhor, eu estou lutando nesta área, Senhor, eu estou com batalha nesta área, Senhor, eu estou fazendo algo terrível nesta área, eu não estou agradando o Senhor, Senhor, eu quero aqui hoje abrir o meu coração, rasgar o meu coração, porque eu não quero rasgar as minhas vestes tão somente, porque era isso que o povo fazia, rasgavam as suas vestes, como símbolo de indignação e reconhecimento que precisavam de uma visitação de Deus. Se acostumaram, toda vez que havia alguma situação de calamidade, de luta, de batalha, eles rasgavam as vestes, indignados. Ou seja, não basta a forma, tem que ter conteúdo nessa história, tem que rasgar o coração, tem que ser profundo isso. A gente tem que abrir o coração para Deus. Um dia que nós deixarmos de falar no púlpito da igreja sobre pecado e sobre a necessidade de rasgar o coração, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Que batalha grandiosa é essa? Que luta é essa? A gente chega aqui com estola sacerdotal e a gente sai daqui, chega na nossa casa, a gente tem um Baal dentro de casa chamado altar para as bebidas alcoólicas de Manaus e adjacências. Você não se constrange em você ir para um bar e encher a cara como cristão? Você não se constrange em você estar louvando a Deus e no outro dia, na semana, você está no meio dos bares e dos meios mais terríveis, dos antros da imoralidade em Manaus? Será que nós não nos preocupamos com isso? Esse texto é um texto clássico. Ele diz assim, o texto: toque as trombetas, chame os sacerdotes, chame os ministros, reuni os filhos,
Ajuntai os anciãos. Os anciãos significam os mais velhos, experimentados, aqueles que têm maturidade cristã. Chamem eles, chamem as crianças, para que quando estiverem diante da congregação, o pai e a mãe com a criança, eles se sintam responsáveis pela criança e façam a criança andar e crescer nos caminhos do Senhor, em santidade, já enquanto pequeno. Mas o que me parece é que os nossos adolescentes, eles estão perdendo as referências mais profundas e importantes da sua vida, que são os pais, porque não leem a Bíblia com eles, não oram com eles, não são referências na vida deles, enquanto vida ilibada e santidade. Por quê? Porque muitas vezes os adolescentes dizem, e os jovens: pai, por que o senhor fica falando para eu parar de beber? Por que o senhor fala para eu parar de fumar? Por que o senhor para de eu falar isso? E o senhor faz a mesma coisa. Você não tem receio disso? Desse confronto assustador? Está na hora, em nome de Jesus, desta igreja, de uma vez por todas, tirar todos os ídolos que impedem que as famílias vivam em santidade. Está na hora. Hoje, você que tem bebida alcoólica na sua casa, pegue todas as garrafas. Não, pastor, eu vou dar para o meu amigo. Não dá não. Dá não. Pegue todas as bebidas alcoólicas e derrame, jogue no vaso, limpe a sua casa e transforme sua casa num altar ao Senhor. Amado do meu coração, faça isso hoje. Eu não estou pregando aqui e dizendo que a Bíblia não fala sobre a temperança, a necessidade. Estou falando isso. Você é maduro, mas o seu filho ainda não tem maturidade. Então tira isso dentro de casa. Querido, você que continua adulterando com outra pessoa e sendo infiel à sua mulher, pare hoje, porque se você não parar, Deus vai parar com você. Deus para com você. Meu irmão, minha irmã, você, minha querida irmã, que está em fidelidade com seu marido, se converta ao Senhor hoje, peça perdão, e se liberte disso, e viva em santidade dentro da sua casa. Jovens, olhe para mim, jovens e adolescentes, chega de fumar maconha, chega de fumar droga, e chega de se prostituir. O seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Chega disso. Deus está convocando essa igreja para 21 dias de oração e jejum. Nesses 21 dias, quiçá o Senhor não está fazendo algo especial na sua família. Quem sabe? Esta volta precisa ser intensidade. Eu gosto muito do texto, porque ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Versículo 12. Isso aqui é intenso. É intenso. O que ele está falando está na hora de chorar pelos pecados. Está na hora da gente chorar, sabe? Me parece que as pessoas não estão mais chorando. Choro, pranto, joelho no chão, boca no pó, Senhor, misericórdia. E com jejum,
E aí o texto é maravilhoso, porque no capítulo 1, versículo 14 diz: promulgai um santo jejum. Igreja Presbiteriana de Manaus está promulgando 21 dias de oração e jejum intenso. E aí ele continua falando sobre isso, versículo de número capítulo 2, versículo 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Significa o seguinte: você está e precisa fazer jejum individual, mas a Igreja Presbiteriana de Manaus está promulgando e convocando toda a igreja para um tempo de jejum intenso na presença de Deus, seja de 3 horas, seja de 6 horas, seja de 2 horas, seja de meio-dia, seja de um dia, seja o tempo que Deus colocar na sua vida e que já está colocando, mas experimente um tempo de choro, de quebrantamento, de jejum e de oração. Eu vi só 3 amém. Agora sim. Quem está preparado para isso, diga amém. E nós precisamos. Amém, Ruth? Amém. Amém. Agora a pergunta é: por que eu devo voltar? Por que eu preciso voltar para Deus? E aí esse versículo de número 13 me chama a atenção. Diz assim: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Por que eu preciso voltar para Deus? Por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Ele é tardio em irar-se. Sabe o que é isso? Deus é muito misericordioso com você, e a ideia aqui é: Ele é longânimo, Ele estende a sua misericórdia. Ele tem misericórdia com você, com a sua família. Então, se você buscar a Deus, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor vai agir com misericórdia. O Senhor vai fazer uma transformação poderosa na sua vida, e você vai sentir a presença doce e amável do Senhor, porque Ele é misericordioso. Mas diz a Bíblia aqui que Ele se arrepende do mal. Que história é essa? Essa palavra, arrepender-se do mal, é uma expressão chamada antropopatia. O que significa isso, pastor? É quando eu não tenho uma expressão mais profunda humana para dizer a grandiosidade da graça e da misericórdia de Deus. Então, a única expressão humana que pode chegar ao ponto de perceber toda a manifestação da graça de Deus, é por isso que o profeta diz: porque Deus se arrepende do mal. O que está dizendo? Querido, se você tiver uma vida de intimidade com Ele, se você tiver uma vida de profundidade com Ele, se você tiver uma vida de intensidade espiritual com Ele, chorando, se quebrantando, buscando a Deus, reconhecendo o pecado, se convertendo ao Senhor, Ele, além de ser misericordioso, Ele não vai lançar calamidade sobre sua vida, Ele não vai lançar o mal sobre você. Ao contrário, o Senhor vai reverter tudo isso em bênção na sua vida, em nome de Jesus. Por isso que Ele é misericordioso, tardio em irar-se e se arrepende do mal. Mas o texto continua falando de um terceiro argumento. Por que então eu preciso viver essa vida com Deus? Ou melhor, o que acontece após a volta ao Senhor? O que acontece? E aí eu quero falar um pouco com você sobre isso. Eu não sei qual é a calamidade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, o embate que você está enfrentando. Eu não sei se são os inimigos de fora ou os inimigos de dentro. Eu não sei como está a sua oliveira, como está a sua videira, ou seja, como está a sua terra, como está a sua casa, como está a sua família, como está a sua vida. Eu não sei se você está tendo esse embate grandioso, mas eu quero aqui hoje falar para você de que gente que volta para Deus,
E gente que reconhece a misericórdia de Deus, algumas coisas acontecem, e eu quero lançar esta palavra profética na sua vida. Palavra profética porque é palavra de Deus. 3 aspectos. Primeiro, Deus traz um livramento divino para você. Livramento divino. Observe, por favor, versículo 21. Diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E diz mais no versículo 20: mas o exército que vem do norte, eu, o Senhor, o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Que coisa extraordinária! 2 coisas acontecem aqui. Esse tempo de batalha e de luta que você está enfrentando, o Senhor está dizendo: olha, essa guerra que você está enfrentando, o levante do inimigo, os assírios chegando contra você, toda luta contra você, Judá, eu vou remover tudo isso da sua vida. Eu vou remover todas as ações do diabo contra você. Os inimigos vão cair por terra, e o Senhor vai produzir bênção na sua terra. Isso é palavra profética. E para você hoje, aqui nesta noite, eu quero dizer que o Senhor vai remover todos os inimigos que se levantam contra você. Desse tempo de calamidade, o Senhor vai derramar chuva serôdia, abençoadora, sobre a sua terra, e você vai experimentar a 100, a 30, a 60 por 1 da graça de Deus, em nome de Jesus. Porque esta é a volta para Deus. Senhor, eu confesso os meus pecados. Senhor, eu reconheço essa situação. Senhor, eu reconheço a minha vida. Senhor, eu sei o que eu tenho feito contra o Senhor e contra a minha família. Senhor Deus, misericórdia, verta as lágrimas dos seus olhos e reconheça, rasgue verdadeiramente as vestes. E ao reconhecer tudo isso, o Senhor diz: eu sou misericordioso sobre você. E então receba toda a ação do Senhor sobre a sua vida. E essa ação do Senhor vem exatamente isso: o Senhor vai remover todos os inimigos de você, todos, remover, tirar, vida em santidade. O Senhor faz isso. O segundo ponto da graça de Deus que me chama a atenção está no versículo de número 26, que diz assim: comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Segundo, além do Senhor remover, o Senhor honra. É um novo tempo. Reúna a sua família, chame-os, leia o texto, confesse os pecados, chorem diante do Senhor, promulguem um santo jejum, saiam daqui conversando com a família sobre isso. Por que nós estamos enfrentando isso? Senhor, Tu conheces a nossa vida. Nós queremos tirar todos os ídolos, todos os altares. Não é só a idolatria de imagem, escultura, mas tudo aquilo que está acima de Deus, e que nós colocamos isso como sendo algo mais importante na nossa vida. Faça isso, esqueça tudo, zera tudo. O Senhor vai remover, e não só isso, o Senhor vai honrar você e sua casa. A sua casa será honrada, e o inimigo não vai envergonhar você. Ele não vai envergonhar a sua vida. Ele não vai te confrontar. Sabe por quê? Porque ele vai bater em retirada para aqueles que vivem a vida na presença de Deus, em honra e santidade. Diga assim: Senhor, honra a minha vida hoje. Remova todos os inimigos que estão e que está à minha frente para destruir a minha casa e a minha família.
Eu creio que hoje é dia de vitória. E finalmente, o Senhor vai trazer uma provisão. Uma provisão. Provisão sobre você e sobre sua casa. Provisão. Provisão. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Com vigor. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé hoje. Vou chamar os pastores aqui hoje, porque nós podemos orar ao Senhor no altar. E nós vamos orar hoje por provisão. Provisão espiritual, provisão material, provisão emocional. E sabe, irmãos e irmãs, todos nós enfrentamos isso. Nós vamos estender as mãos aqui, porque hoje é um dia de nós reconhecermos as nossas lutas internas e nos colocarmos no altar. Eu quero convidar você a vir à frente. Não precisa de som, não, até porque alguém do louvor também deseja ser ministrado. E nós não precisamos de ambiente para esse momento. Mas você está aí com seu cônjuge, você está com seu filho, você está com uma amiga e com uma amiga. Nós queremos orar ao Senhor pela sua vida hoje como liderança espiritual. Os pastores e presbíteros que estiverem aqui, por favor, venham à frente, porque nós vamos orar junto com os irmãos, e nós cremos que Deus tem um propósito. E queremos convidar você para vir ao altar. Você quer vir? Pode vir agora. E nós vamos orar com você, orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos orar. Sabe, irmãos, é no altar. É no altar. É no altar que nós... Há uma palavra nesse texto que me chama muita atenção. A palavra chama-se restituição. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós sabemos que Ele é misericordioso, e essa volta tem que ser uma volta com intimidade com Ele, com profundidade, e essa volta ser uma volta com intensidade espiritual. Pode ficar nos corredores, irmão, não tem problema não, mas se posicione, porque se você está com a sua esposa, segure na mão dela, vá para o corredor, se posicione. Quando isso acontece, há um segundo momento, que é o porquê que Deus requer isso de nós. Por que Ele faz isso? Por que a gente se coloca diante de Deus? Porque o seu juízo, quando Ele estabelece sobre nós, não é para que a gente seja exposto e que nós sejamos tão somente envergonhados. É porque Ele quer exercer a misericórdia sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Eu estou ainda convidando você a vir para o altar. O Espírito Santo está aqui tocando no meu coração, que há pessoas que estão lutando contra isso, lutando contra um pecado, lutando contra uma dificuldade. Fica no corredor, se posiciona, sabe? Você que namora, sabe? Que está tendo luta na área de relacionamento sexual. Diga, vamos para o altar, vamos zerar tudo isso hoje. Você que está lutando contra uma guerra dentro de você, Deus é misericordioso. Se prostre, se coloque. Se você não quer vir à frente, se jogue de joelho no chão mesmo e clame. Sabe por quê? Porque após a volta para Deus, o Senhor restitui, o Senhor honra e o Senhor traz provisão. Provisão.
É promessa dele. Está na palavra. Está na palavra. Você jamais será envergonhado. Você vai sair daqui com alguém que de fato quer viver esta vida. Esta vida. Vou pedir aos meus irmãos pastores e presbíteros que se coloquem mais na frente e nós vamos orar. Nós vamos impor as mãos sobre os irmãos e nós vamos levantar um clamor a Deus. Eu sinto que hoje aqui algo novo vai acontecer. Hoje é um dia de restituição aqui hoje. Você que tem dom de intercessão, interceda. Você que quer fugir do pecado, fuja hoje. Você que quer ter uma vida santa no altar, dizendo: Senhor, eu me arrependo. Mude a sua mente agora. Já vai falando com Deus. Fale com Ele. E os amados que estão ainda nas cadeiras, segura na mão do seu irmão perto aí. E vamos orar. Vamos orar. Vamos clamar. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo encher esse lugar com a sua presença. Onde há liberdade do Espírito Santo de Deus, preciso de um microfone. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Tu que és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Diga isso para ele: tu és tremendo, e apesar, fale, e apesar desta glória que tu te importas comigo, Senhor, tu te importas comigo também, ó Espírito Santo. E este amor tão grande, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Venha para o altar. Tu és tremendo, e apesar, Senhor, e apesar desta glória que tem, tu te importas. Tu te importas comigo, ó Espírito Santo, quebranta o nosso coração. Quebranta, Senhor. Tu és tremendo. Vamos impor as mãos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse estado de prostração diante da tua Meu presença, Deus. reconhecendo aquilo que nos separa do Senhor, que Meu nos Deus. distancia de ver a tua glória, Oh Deus. que é o pecado, Senhor nosso Deus. Meu Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, Senhor com o coração Deus. arrependido, porque nós queremos ser Senhor curados, Deus. nós queremos Aleluia. ser transformados. Senhor, nós queremos ser cristãos diferentes. Meu Deus. Senhor, nós queremos ser cristãos que andam na contracultura desse mundo. Meu Senhor. Senhor, que não conforme com este século, mas transforme este século. Oh Deus. Nós queremos ser alguém que faça diferença na Meu sociedade Deus. manauara, na sociedade Oh, amazonense, aleluia. na sociedade Oh, brasileira, Espírito na Santo. sociedade mundial. Meu Deus. Nós não queremos andar segundo o Senhor os conceitos do mundo, Meu mas Deus. segundo os conceitos e os preceitos Senhor. do Senhor estabelecido. Oh Deus. Senhor, chega de formalidade. Chega, Senhor. Chega de superficialidade. Meu Deus. Leva-nos a um nível mais profundo de Aleluia. intimidade, de relacionamento com o Senhor. Oh Espírito Santo de Espírito Santo de Deus, que produz arrependimento no coração, Deus. porque tu convence o homem Aleluia. do pecado, da justiça e do Senhor juízo. Deus, meu Pai.
Senhor, a calamidade brasileira foi provocada pelo estado de pecaminosidade que a nação está Senhor, vivendo. tens misericórdia. O enfraquecimento da igreja é Senhor por causa Deus. do pecado, Senhor, que tem se generalizado no Meu meio da igreja do Deus. Senhor. Ó eterno Deus, ó Pai de misericórdia, ó noivo amado, que vem Ó para Deus. buscar a tua noiva. Senhor, que tu santifica, vens para buscar Senhor. uma noiva pura, uma noiva sem Ó mácula, Deus. uma noiva sem ruga, Senhor. Meu É a Deus. igreja do Senhor, Ó para Deus. entrar com o Senhor, ó Deus, para estar com o Senhor Sim, meu eternamente, Deus. para estar com o Senhor definitivamente. Ó Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor, a igreja Meu presbiteriana de Manaus. Oh Nós Deus. pedimos transformação, Senhor. Sim, Ó Deus. nós não queremos ser aquela igreja que sai do culto para as baladas. Meu Nós não Deus, queremos tens misericórdia, construir Senhor. altares, ó Deus, Le- dentro dos levanta, nossos Senhor, lares. libera a tua unção, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Meu Senhor, o enche esse Senhor lugar venha com teu tirar o Espírito. pecado de dentro de nós. Oh, Se Senhor. trouxemos o mundo dentro do nosso coração, ó Deus, Oh, Deus, pra dentro da perdoa-nos, igreja, ó Deus. que nessa noite, Oh, ó Deus, Deus. nós possamos repelir em nome de Jesus. Em nome de e Jesus, julgar Senhor em Deus. nome de Jesus, ó Oh, Deus, para Deus. voltarmos de todo o coração Oh, para o Senhor Deus. Senhor, nós não queremos rasgar vestes, nós queremos Meu rasgar o Deus. nosso coração, nós queremos vasculhar Sim, o porão Deus. da nossa alma. Meu e Deus, arrancar, libera Senhor, esta tudo aquilo unção que sobre tem o teu nos povo, contaminado, Senhor. para viver uma nova vida diante do Senhor. Oh, Ó Deus. produz arrependimento, Por favor, Senhor. onde não há arrependimento. Meu Produz Deus. transformação, onde há conformidade. Mas, Senhor, que sejamos a tua noiva, a noiva pura, a noiva que está Oh preparada Deus para Todo-Poderoso, enche como esse seu lugar noivo, com a Deus. sua glória, Nós oramos Senhor. assim, nós oramos assim, Meu Pai, Deus. em nome de Jesus, para Em a glória do nome teu de nome. Jesus. Amém, Jesus. Oh Aleluia. Deus Amém. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, restitui todas as coisas. Restitui aquilo que o gafanhoto, devorador, cortador, migrador e destruidor tem consumido contra o teu povo, Senhor. Usa de misericórdia hoje sobre o teu povo, Senhor. Libera santidade, vestes brancas nesse lugar, Senhor. Vestiduras brancas, Senhor, sendo purificados, ó Deus, gente sendo transformadas, Senhor, que haja cura nesse lugar, libertação neste lugar, Senhor, e honra sobre os teus filhos, Senhor, e honra sobre os teus filhos, Senhor, e honra sobre os teus filhos, Senhor Deus. Enche, Senhor Deus, enche cada cântaro aqui, cada família com azeite do Espírito Santo de Deus, e que saímos aqui renovados, Senhor, renovados, Senhor, renovados, Senhor. Nós aqui como líderes impomos as mãos sobre o teu povo, Senhor. Impomos as mãos, Senhor. Impomos as mãos com graça. Por isso, Deus, limpa as nossas mãos agora e purifica o nosso coração, Senhor. E que nesse momento haja uma manifestação prodigiosa do teu Espírito Santo neste lugar. E já declaramos com as mãos estendidas, de que as forças do mal, as forças do inferno, já estão cancelados no mundo espiritual, em nome de Jesus, sobre as famílias dessa igreja, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós vamos sair daqui declarando de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Oh Deus, faz isso, Senhor, e enche esta igreja com a sua glória, com a sua glória, com a sua glória, em nome de Jesus. Amém. E apesar desta glória que tens, bem alto, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.
Tu és tremendo. Recebam a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus.